Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero, como sempre, que vocês estejam muito bem. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, eu preciso confessar algo pra vocês. Esse tipo de conteúdo é o meu favorito que eu produzo pra vocês. Não só no momento de produzir, gente, mas é o meu favorito pra consumir, pra editar, pra produzir, pra compartilhar com vocês. Porque a gente tá aqui papeando hoje sobre livros, e especificamente sobre um livro que marcou muito a minha fase de transição. Fica aí até o final que você vai entender do que eu estou falando. Ah, e claro, comente aqui embaixo também se você gosta bastante desse tipo de conteúdo e fique à vontade para me agregar conhecimento, para me deixar recomendações de livros, porque eu realmente amo esse mundo literário, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a contextualizar sobre o livro de hoje? Eu tô com ele aqui em mãos, ó, laranjadíssimo. Vocês já sabem, né? Tá aqui no título, também tá aqui na capa sobre o livro. Mas vamos fazer um mistério, ele é laranjadinho, do autor Thiago Brunet. Esse é o meu mistério, gente. Esse é o máximo de mistério que eu consigo fazer, tá? Mas enfim, vamos. 3, 2, 1. Tcharam! Thiago Brunet, especialista em pessoas. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Gente, esse livro aqui, ó, não é um livrato, né? Vamos dizer assim, de ser grosseiro, de ter bastante página, mas ele é um livraço, um livrato de conhecimento e estratégia para você conseguir se contextualizar sobre a estação da vida que você tá e muito mais do que isso, sobre quais são as amizades que vão te acompanhar nessa estação que você se encontra, sabe? Quais são as amizades que vão perdurar por toda uma vida? Quais são aquelas que você precisa remanejar para você guardar o seu coração? Então ele tem uma fala assim muito marcante sobre essa questão relacional, sabe? E me agregou muito. E eu vou contextualizar para vocês todo o meu processo de conhecer esse livro, de ter adquirido esse livro e tudo mais. Vamos por partes, né? Eu ganhei esse livro lindo e maravilhoso de uma amiga por conta do grupo Prósperas. Para você que tá chegando aqui no canal não sabe o que é o canal Prósperas, inclusive existe o canal Prósperas, que eu vou deixar o link do canal do Prósperas aqui embaixo também. E esse canal Prósperas, na verdade, é uma comunidade de mulheres prósperas. É um grupo de estudo bíblico. Nós realizamos nossa primeira edição e estamos em andamento no tempo que esse vídeo está sendo gravado, ou seja, esse vídeo está sendo gravado no verão de 2024. A gente está em processo da segunda edição, que nós estamos estudando o livro de Jó. Na primeira edição nós estudamos o livro de Provérbios, na segunda edição nós estudamos o livro de Jó. Estamos estudando, né? Com temas sempre específicos. No primeiro tema específico do primeiro livro, que foi o livro de Provérbios, nós lemos Provérbios. Na primeira edição, nós tivemos o tema específico, os 31 pilares da sabedoria, em que nós estávamos estudando ali sobre os 31 capítulos do livro de Provérbios. E cada capítulo tinha um pilar ali subentendido que Salomão deixou pra gente com a ajuda de Deus para que a gente pudesse aperfeiçoar a sabedoria em nossas vidas. Nessa segunda edição, nós estamos estudando o tema Joio e Trigo, restituindo as 7 colunas da vida. Um tema mais complexo, assim como o livro de Jó também é bem complexo, mas está sendo muito agregador, espiritualmente, intelectualmente, enfim, está sendo realmente uma troca muito gostosa. E aí, nessa primeira edição, nós tivemos nossa consumação, que basicamente é nosso encontro final presencialmente, depois de termos passado por essa transição aí, por esse processo de estudo, todo mundo junto e misturado, agregando umas com as outras, sabe? E olha só que legal, enquanto a gente estava nesse processo de autoconhecimento, de estudo bíblico, a gente foi realmente tendo uma conexão muito gostosa entre nós, as mulheres prósperas. E aí, na consumação, que foi um encontro presencial, nós tivemos a nossa amiga literária, que basicamente é um amigo secreto pra gente presentear umas às outras com livros. E mesmo a minha amiga, que me presenteou com esse livro, não tendo me tirado, ela quis me dar esse mimo. Opa, tá de cabeça pra baixo. Ela quis me dar esse mimo lindo, maravilhoso, do Thiago Brunet, porque ela sabia que eu era uma pessoa que consumia muitos conteúdos audiovisuais dele. Tá certo falar audiovisual? Acho que tá, né, gente? Enfim, eu consumia bastante podcast, vídeo, palestras, tudo do YouTube, do Instagram, assim, eu consumia bastante porque eu vejo sobre esse autor uma unção diferenciada sobre discipulado mesmo, sabe?
porque a gente às vezes vê muito da unção e é muito gostosa a unção, mas também é interessante a gente ter um treinamento sobre como vamos moldando essa unção que Deus nos deu, como vamos administrando, né? E aí ele tinha essa pegada mais de discipulado. E aí eu sou apaixonada por conhecimento, por discipulado, então eu consumia bastante conteúdo dele. E antes dela me dar esse livro, eu já tinha lido o quê? O livro Rumo ao Seu Destino, Rumo ao Lugar Desejado, é esse roxinho com amarelo que vocês estão vendo aqui. Eu sempre confundo o título, mas é esse, tá, gente? Esse livro dele. E aí, nesse livro dele, eu já fiquei apaixonada, porque foi o primeiro contato que eu tive referente a algo escrito por ele, né? E foi um processo na minha vida que quem é intercambista vai me entender. Sabe como está naquele processo que você ainda está no Brasil, mas está no finalzinho de você já poder embarcar para o seu sonho de estudar fora, de morar fora? E aí está enviando documentos para assessoria, você está se preparando para a prova do idioma, enfim. Eu estava nesse processo. E acaba que quando você está nesse processo, você acaba meio que perdendo o sentido do porquê que você está fazendo aquela função repetitiva na sua rotina. Por exemplo, chegou num ponto em que eu já tinha estudado tanto para a prova, que é a prova do CIEL, que é a prova do idioma, que estava se tornando repetitivo, que eram os mesmos conteúdos, os mesmos macetes para passar na prova, porque não é só estudar o idioma em si, mas era estudar o formato dessa prova. E tava repetitiva, e sabe quando você perde um pouco o sentido do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo? Será que é aquilo ali mesmo? Você tem certeza do que você quer, mas será que é esse tipo de rotina que eu sempre vou ter? Sabe quando você tá birutinha na cabeça? De tanta repetição? Enfim, eu tava dessa forma, gente. E aí eu peguei e falei, eu vou ler algum livro pra distrair um pouco. E eu peguei esse livro do Charles Brunet, esse roxinho com amarelo aqui. E eu fiquei apaixonada, porque foi uma leitura muito simples e foi uma leitura muito coach, vamos dizer assim. Em qual sentido que era coach? Era basicamente o tema do que você precisava entender. Depois disso, um exemplo dele prático que funcionou com alguma pessoa que ele deu mentoria, com ele mesmo. E depois um desafio ali, uma cutucada para você entender o lugar que você tá, o destino final que você quer alcançar. Então foi uma leitura muito gostosa para mim nessa época, porque não foi de difícil entendimento, sabe? Foi muito objetiva e deu aquele gás para eu falar, pera lá, eu tô birutinha na cabeça, mas eu tô no lugar certo, eu tô caminhando pro destino certo, é isso realmente que eu quero pra minha vida. Isso é um processo, essa repetição, mas tô indo bem, sabe? E aí, meus amores, o que aconteceu? Nessa leitura, nesse processo todo, eu amei mais uma obra, mais um conteúdo dele, porque até então somente tinha tinha consumido os conteúdos audiovisuais, né? E me encantei pelo livro, mas passou. E aí eu fui no processo de preparar o encontro presencial do Prósperas, fui no processo de continuar estudando para a prova, tava nesse processo de mudança, porque é roupa que tem que encaixotar, são vasilhas, documentações pendentes, passagem aérea, isso, enfim. E passaram-se os meses, gente. E aí a gente fez essa edição do Prósperas, esse encontro, ganhei o livro, fiquei muito feliz, mas não o li nessa época, gente. Eu fui ler ele no início de 2024, no verão de 2024, entre janeiro e fevereiro, sabe? E aí o que acontece? Foi num tempo também certeiro que eu precisava. O ano de 2023 pra mim, não sei como foi pra você, mas pra mim foi muito desafiador e muito desgastante. O primeiro semestre foi muito gostoso, porque eu tava nessa emoção, né, de ir viver o meu sonho, na verdade de vir, porque eu tô fora do Brasil, tô vivendo meu sonho de intercambista. Então, mas eu tava na expectativa, então o primeiro semestre de 2023 tava naquela coisa, sabe, tipo, eu tô indo, tá acontecendo e tal. O segundo semestre, recebemos um diagnóstico na família que mudou completamente os planos. Eu voltei, aí eu já tinha chego aqui no país de estudo e tal, já tinha me matriculado na universidade. Chegamos aqui, recebemos o diagnóstico da família, de alguém da família. Tive que retornar para o Brasil. Retornando para o Brasil, foram muitos desgastes no âmbito familiar, no âmbito sentimental, muita confusão mental sobre o que eu era, o que eu queria para minha vida, sobre a realidade que tinha sido imposta por essa situação, sabe? E ao mesmo tempo não teve um tempo para cada coisa acontecer, foi tudo de uma vez, gente, num curto período aí de 4 meses a 6 meses, sabe? E nesse período de 4 meses a 6 meses que vieram esse turbilhão de situações,
vieram alguns rompimentos na área sentimental. E quando a gente fala de área sentimental, a gente tá falando de todas aquelas relações que você ama. Ou seja, conjugal, namoro, noivado, familiar, amigos que você realmente ama. Então, todas essas relações que você tem um sentimento ali, é uma relação mais intensa, de mais entrega, área sentimental. E aí eu vivi 3, 4 rompimentos nesse curto período de tempo, de 4 a 6 meses. E uau, me vi baqueada, sabe? Os meus amigos que estão no meu perfil ali do Instagram, meu perfil pessoal, meu perfil privado, sabem que eu coloquei ali pra vocês a minha pele, como é que ficou. Estourou muitas espinhas no meu rosto, o cortisol lá em cima, consequentemente, uma vida sedentária, uma vida em que eu me enchei muito, estava, tipo, gorda, imensa, sabe, gente? Noites mal dormidas, muita insônia, crise de ansiedade severa. Gente, nada me ajudava a passar, sabe? Sobre todo esse desgaste corporal que eu tava vivendo. Medicações naturais, medicações não naturais, manipuladas, né? Nada, gente, nada me fazia, tipo, melhorar. Queda de cabelo, enfim, eu tava um terror, sabe? E durou até o dia 21 de janeiro de 2024. Então, começou ali em julho de 2023 esse processo e foi até janeiro de 2024, janeiro de 2024. Mas o período mais intenso não durou tudo isso, tá? O período mais intenso durou entre julho e novembro, meados de dezembro, sabe? Então foi esse processo mais pesado. Em dezembro em si, começou a ser mais gostoso, porque aí eu tive um Natal em família depois de muitos anos. Foram momentos mais de, tipo, contemplar o que tava bom em meio ao caos, sabe? Enfim, mas por que eu digo que foi até dia 21 de janeiro toda essa turbulência? Porque eu ainda tava ali na minha cidade natal e ainda tava com coisas muito pendentes, sabe? Sentimentos retidos dentro de mim, falta de liberação de perdão, revolta, sentimento de injustiça. E cheguei aqui, eu trouxe na bagagem esse livro, porque eu fiquei curiosa, porque eu tava passando por tantos rompimentos, eu tava errando tanto também, sabe, nas relações, que eu falei, poxa, eu preciso ser uma especialista em pessoas, eu preciso me entender o outro, eu preciso me desenhar, me ajustar, enfim. E aí eu peguei, já vim com o objetivo de realizar terapia, com o objetivo de autoconhecimento, de voltar ao meu estudo, que era o meu plano desde 2023, e com isso, consequentemente, melhorar meu físico, melhorar minha leitura. Eu falei, já que eu tô com um problema nessa área de relacionamentos, eu vou pegar livros que vão agregar sobre isso. Gente, se vocês escutarem um sino, é a igreja aqui perto de casa, tá? Mas enfim, e aí eu peguei esse livro pra ler aqui já. E aí me ajudou tudo isso, sabe? Essa mudança geográfica também me ajudou, porque eu, de certa forma, me afastei de todos esses desgastes que eu tive que viver, de todos esses rompimentos. Porque assim, né, gente, graças a Deus não somos psicopatas. Então, cada rompimento vai doer. Mesmo que você olhe pra pessoa e você fala, eu não te vejo mais na minha vida. Isso não faz mais sentido pra mim. Ou então, a pessoa olha pra você e diz, eu te desejo mal e eu não te quero perto de mim. E aí você tem que olhar para aquilo, ver que faz sentido, mas vai te doer. E por que vai te doer? Porque você é ser humano. E você criou uma conexão com aquela pessoa, você aprendeu a amar aquela pessoa. Você confiou seu coração àquela pessoa, suas expectativas àquela pessoa. E como assim, do nada, isso é desfeito? Machuca, gente, porque nós não somos psicopatas, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, nós vamos sentir a dor de um rompimento, seja de um divórcio, seja de um namoro de 8 meses, seja com um familiar, ou seja com um parente, seja com um amigo que você ama e viveu durante 7 anos grudadíssimos e agora não faz mais sentido, vai sentir. Por quê? Porque é natural, nós criamos relações, energias são trocadas, nossas almas são entrelaçadas e você ali percebe que vai ter que romper isso. Por mais que faça sentido no presente momento, vai ter aquele dia do vazio, vai ter aquele dia de sentir a dor, sabe? E aí, imagina você vivendo não só um rompimento, mas 3, 4 rompimentos de uma vez. Surto. É assim que eu me via. E sim, me sentia na época, sabe? E aí eu peguei, voltei aqui pro país de estudo, voltei aqui para viver meu intercâmbio, trouxe na mala esse livro e disse, vou ter uma leitura intencional e vou fazer o quê? Vou
me reencontrando. Gente, eu li esse livro em, sei lá, 5 dias. Ele também não é muito grosso, não. Mas ele é um livro que você não lê com tanta pressa, porque você tem como anotar em algumas páginas. Eu vou mostrar pra vocês já sobre ele, tá? E aí você não lê com tanta pressa, mas não é que eu li com pressa ou com rapidez, mas é porque eu fiquei tão focada nele e tão focada na leitura que, gente, eu fui embora. Inclusive, tem uma igreja aqui perto de casa, uma igreja católica, em que tem o horário da missa e tem o horário de se confessar, né? No horário de se confessar, gente, eu fui ali pra catedral, tava tocando música instrumental, sabe? Gente, eu sentei no banquinho com aquela arquitetura bonita, linda de igreja católica tradicional, tá? Não a protestante. E fiquei lendo ele, gente, a tarde toda, sabe? E foi muito gostoso mesmo. Inclusive, eu fiz uma leitura tão intencional que tá bem marcadinho ele, ó. Vocês vão vendo que eu coloquei bastante marcações com caneta, com lápis, com marca-texto. Gente, incrível. E eu fui me entendendo a estação que eu estava, entendendo por que o outro partiu, por que eu, de certa forma, fiz uma zona de expulsão pro outro também sair da minha vida, sabe? Eu fui entendendo, falando, cara, faz sentido. Talvez eu só rompi da forma errada. Talvez eu só adiei demais, mas já deveria ter rompido muito antes com essa pessoa. Enfim, e aí foi fazendo sentido ainda mais o meu, não só o meu presente, mas também os rompimentos que eu já tinha passado, mas ainda estavam sendo prolongados no meu coraçãozinho, sabe? Vamos pro livro? Vamos falar um pouquinho desse livro? Eu só contextualizei pra vocês sobre o cenário que eu estava para chegarmos até esse abençoado, lindo livro, laranjadíssimo, né? Bom, já falei pra vocês que ele é dessa forma, assim, não tão grosseiro de páginas e tal. Uma coisa que é incrível nele, folhas amareladas. Isso pra mim é tudo de bom, gente. Eu acho que pra todo leitor isso é incrível, né? Porque aí não cansa tanto a vista. E eu também gosto da forma da letra dele, gente, que é aquela letrinha espaçada, sabe? Deixa eu focar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Ó, que é uma página, sabe? Com essa planilha, podemos assim dizer, referente fidelidade, cumplicidade, respeito, sobre o que isso produz, sobre essas características nas nossas relações. Enfim, tem também como você escrever no livro. Eu não vou colocar todas as minhas anotações aqui, porque são muito pessoais, né? Mas, ó, marquei com caneta, com lápis, com tudo um pouco, gente. Eu fui marcando, porque realmente me agregou. Sobre o propósito, gente, você vai colocando aqui, também tem como você fazer suas anotações. Eu rabisquei bastante aqui com lápis. Coloquei a data que eu tô rabiscando, sabe? E eu queria ler com vocês outra coisa muito legal antes de eu ler aqui com vocês. Os capítulos são curtos, então dá aquela sensação de dever cumprido, leitura feita na gente, sabe? Porque aí não é um capítulo tão extenso, e aí você vai lendo inúmeros capítulos num dia só. Isso é muito legal, aquela sensação de leitor assíduo, né? na obra. Eu marquei aqui pra vocês que ele cita, ele reflete e ele também cita uma canção que eu não conhecia e eu amei. Primeiro ele vai falar assim, eu tô no capítulo 7 aqui lendo com vocês, tá? No capítulo 7, aí eu vou ler essa reflexão e o trecho dessa canção. Ele vai falar assim, você pode dar força aos sentimentos que estão dentro das pessoas. Tenha cuidado com o combustível que você coloca na fogueira do outro. Isso daqui é muito legal porque fala sobre responsabilidade afetiva, né, gente? Fala a respeito de o que eu produzo numa conversa com o outro, de certa forma é responsabilidade minha, sim. Porque a forma com que eu vou entregar pro outro um assunto delicado, a forma que eu vou expressar pro outro como eu me sinto, como ele me faz sentir, é responsabilidade minha. Então, essa coisa do, entende como você quiser, não é bem assim. A gente precisa ter consciência da nossa comunicação também. E isso nos puxa também para olhar os nossos defeitos, sabe? Para ver se eu tô comunicando de uma forma saudável ou se eu também só quero cutucar para gerar uma briga. E ele vai falar a respeito da canção Epitáfio. E essa canção é uma composição do artista Sérgio de Brito Álvares Afonso e Eric Silver. Não sei se eu pronunciei corretamente tudo, mas é uma canção brasileira e o trecho que ele destaca é: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Uau, gente! Porque às vezes a gente
tá tão no automático que a gente começa a olhar pro outro somente com a nossa realidade, porque a gente acha que o que é óbvio pra gente vai ser óbvio pro outro. Por exemplo, um exemplo bem xoxo que eu vi. Existia um casal, marido e mulher, em que pro homem era óbvio guardar vinagre na geladeira e pra mulher era óbvio que guardava no armário. Você vê aí duas realidades simples, estou usando uma realidade simples, mas que pros dois eram óbvios. Mas se a gente não tomar cuidado e não aceitar o outro como ele é, guardando o azeite ali, guardando o vinagre no armário ou na geladeira, a gente começa a querer impor pro outro somente a nossa realidade, somente a nossa criação, somente o nosso jeito de ser. E sem perceber, a gente vai estar se comportando como uma criança birrenta, sendo adultos ou jovens que já têm coerência no pensamento, já têm consciência das nossas ações, sabe? Então esse livro, ele realmente, da mesma forma que ele vai apontar alguns defeitos, ele aponta bastante defeitos de pessoas, não só você, mas pessoas que você se relaciona, que são manipuladoras, que são pessoas narcisistas, que são pessoas realmente perigosas para você se manter por perto. Ele também vai puxar para você, sabe, sobre o que você pode fazer, porque até mesmo essas pessoas estarem perto de você e terem acesso ao seu coração é sua responsabilidade, porque tem algumas pessoas que a gente não consegue sair de perto, porque faz parte da família, faz parte em que nós somos dependentes, não sei. Algumas pessoas não tem como só no estalar de dedos sair de perto delas, mas tem como, no mínimo, a gente guardar nosso coração. E ele vai falar a respeito disso, sabe? Mas eu quero destacar uma outra questão que ele falou aqui no texto, que eu amei, que é aqui nessa parte que ele fala sobre comunicação direta, não agressiva. E é um trecho do livro que ele diz que é da Ruth Bebey. Ai, gente, eu não sei pronunciar, desculpa. Mas é Ruth Bebermeier. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar escrito aqui pra vocês o nome dessa pessoa, tá? O poema que ele cita. Essa citação, ele tira do livro Comunicação Não Violenta, que inclusive eu comecei a ler por conta desse livro aqui. Que eu confesso pra vocês que eu não terminei de ler, tá, gente? Logo no início, fala a respeito da paz mundial. E é algo que eu não acredito. Então, isso daí me deu não uma desestimulação pra ler, mas eu fiquei mais folgada. Eu fiquei mais, tipo assim, cara, já tenho essa divergência com o autor de não acreditar na paz mundial. Será que não vai ser um livro muito utópico? E aí eu falei, depois eu leio, aí eu fico procrastinando pra terminar de ler o livro. Mas 3 pessoas no meu ciclo de vivência já me recomendaram esse livro. Eu falei, mesmo que ele acredite na paz mundial e eu não, eu preciso ler ele, preciso parar de procrastinar. Mas no presente momento, por enquanto, eu ainda sigo procrastinando. Mas vamos aqui para esse trecho, para esse poema que ele cita, que eu amei, que é um poema muito lindo, gente. Olha o que ele fala. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentir que não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Ai, gente, eu amei esse texto, eu amei esse poema. Talvez na minha leitura não fique assim tão lindo, sabe? Quanto você lê e você sente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tá nervosa, quando a gente tá brigando com as pessoas, porque em algum momento a gente vai passar por isso, a gente começa somente a querer usar as palavras pra cutucar o outro, pra ofender, pra machucar o outro, do mesmo tanto que nós estamos sendo machucados, não é mesmo? Eu fiz isso, gente, eu fiz isso nesse rompimento de 2023, eu falei coisas que nem sequer eram verdades a respeito da pessoa, mas porque uma outra pessoa me machucou, e essa pessoa que eu tava me relacionando se parecia com essa pessoa que me machucou, eu devolvia nessa outra covardemente, gente, eu usei minha comunicação muitas vezes covardemente. E aí quando eu leio esse poema que fala a respeito do você me ajuda a me libertar, ou então
essa parte que fala, eu realmente escutei isso que você quis dizer, me lembra que sempre antes de eu levantar uma imposição e dizer, você quis falar isso, você me fez sentir assim, eu preciso dizer, pera, por trás de toda essa raiva que você tá falando, por trás de tudo isso, é realmente isso que você quer dizer? E eu vou dizer algo pra vocês. Em alguns momentos eu segui esse caminho, sabe? Nesses rompimentos eu olhei e falei, pera, você tá querendo realmente me dizer isso? Você realmente tá querendo me machucar falando dessa forma sobre mim? E sabe o que a pessoa olhou e falou pra mim? Sim, é isso que eu acho e é isso que eu quero falar pra você. E aí, gente, eu lembro que eu me descabelava, eu ficava tipo, não pode ser, porque eu não fiz isso, porque eu não sou assim. E aí eu queria me descabelar por algo que não faz sentido, porque se eu perguntei pra pessoa, você realmente quis me ofender, e a pessoa olha pra mim e fala assim, eu quis te ofender, eu preciso me retirar daquele ambiente. Por que eu preciso me retirar daquele ambiente? Porque aquela pessoa tá demonstrando que não importa o que eu faça, não importa o que eu fale, não importa o bem que eu entregue, ela sempre vai tentar me colocar pra baixo pra que eu fique numa eterna dívida de querer provar pra ela que eu sou suficiente, de que eu sou boa. E aí esse livro me mostra isso, sabe? Sobre responsabilidade afetiva, do como eu vou comunicar com a pessoa, mas também responsabilidade afetiva para comigo mesma. Responsabilidade para com os meus limites e meus princípios. Se eu entreguei uma comunicação responsável àquela pessoa e aquela pessoa devolveu a mim somente injúria, somente injustiça, somente mentiras e calúnias, então para que eu vou me desgastar com essa pessoa que acha que eu não valho nada ou então que não quer realmente me respeitar, no mínimo me respeitar? E aí ele vai te dando estratégia de como você se recolocar na vida dessa pessoa, de como você sair literalmente sem prolongar mais dores, sabe? Coisa que muitas vezes eu rompi, mas aí eu rompi de uma forma que também gerei dor no outro. E eu não quero gerar dor no outro, sabe? Tem tanta coisa pra ver nessa vida, gente, tanto país pra conhecer, tantas pessoas pra me conectar. Aí por isso eu preciso machucar o outro? Não. Outras pessoas que eu sei que eu tive que romper e eu rompi direitinho, sabe? Bem cuidadosamente, fazendo analogia e tudo. E aí passaram-se os meses e o erro da pessoa foi sendo diminuído no meu coração, na minha mente. Eu falei, poxa, mas eu acho que não fazia sentido eu romper com ela, né? Outras pessoas chegam, sem saber que eu tô pensando sobre isso a respeito daquela pessoa. Outras pessoas chegam falando, cara, eu tive que romper com a pessoa. E aí eu falo, nossa, mas você quer compartilhar? Você tá se sentindo bem? Tá te machucando? A pessoa fala, cara, ela agiu assim e assim comigo. Aí você para pra pensar, uau, ela continua a mesma pessoa, ela não mudou, sabe? Seus ciúmes, as suas manipulações, as suas mentiras, e aí você pensa, não, além de eu ter rompido certo com essa pessoa, eu fiz o que eu pude e eu tô vendo que meses se passaram, mas ela não mudou, então o melhor mesmo é eu ficar afastada. Então, tipo assim, na pessoa número 1, eu rompi de uma forma errada. Por quê? Porque eu me descabelei, porque eu falei coisas pra ferir a outra pessoa. Na pessoa 2, eu fiz tudo certinho, meses se passam, eu descubro que ela tá do mesmo jeito, sabe? E aí eu falo, que bom que eu rompi certo, que bom que é sobre ela que está fazendo errado e não eu. Aí a pessoa 3, que eu também tive que romper, foi intenso por causa que eu impus sobre ela erros que ela não cometeu, mas porque outras pessoas me machucaram, eu espelhei nela e peguei ela pra Cristo, vamos dizer assim, sabe? E talvez não, fez muito sentido o rompimento, sabe? Não só pra minha parte, mas pra parte da outra pessoa também. Porém, foi de uma forma imatura, de uma forma sem sentido, mas que o real sentido eu não comuniquei. Enfim, muitos rompimentos. Aí depois teve uma quarta pessoa que eu tive que romper também e que continua na minha vida de certa forma, mas eu tive que romper o contato. E aí como que fazer isso, né? E aí esse livro vai falar, sabe, a respeito de como você fazer isso através de uma posição espiritual, depois de uma posição emocional, depois de uma posição social. Você vai dando essas estratégias. Eu citei essas duas reflexões para você, uma reflexão, uma citação da canção, depois uma citação do poema, mas eu também queria citar mais uma coisinha para vocês, que eu vou pegar aleatoriamente aqui, uma frase que ele diz, que eu achei bem legal, aleatoriamente no sentido de, eu não separei ela para falar aqui no vídeo, mas que eu lembrei e eu vou ler para vocês agora, que fala assim: a vida emocional, sobre a qual eu falo em quase todos os meus livros anteriores, é o que determina o tipo de pessoa do dia a dia que você é. A vida espiritual é o fogo que acende a vontade de ser melhor e ajudar alguém todos os dias. A vida emocional é o equilíbrio para fazer isso constantemente.
Ou seja, ele é um mentor espiritual, mas também, de certa forma, ele nos traz essa verdade, sabe? Sobre o quão importante é nós estarmos bem emocionalmente para que a gente consiga, na área sentimental, na área relacional, entregar não algo perfeito, mas algo saudável a outras pessoas. E que quando, mesmo entregando as coisas saudáveis às outras pessoas, a pessoa não saudável não retribua, que a gente tem nosso coração tão bem guardado em Deus, que a gente não venha surtar como eu surtei, como eu me descabelei, sabe? Porque tava deixando que as minhas emoções viessem pra fora antes de primeiro me regular espiritualmente com Deus, entende? Enfim, eu falei bastante nesse livro, meu Deus do céu, como eu falei, né? Como sempre, gosto muito de compartilhar com vocês. Mas porque se faz necessário, gente. Tinha muito mais coisa pra falar, tinha muita mais coisa pra compartilhar. Ele fala sobre casamento, gente. Nesse livro, enquanto ele falava sobre casamento, sobre a vida 2, porque ele tem uma teoria de vida 2 muito legal. Pra você que tá casada, pra você que tá noiva, leia esse livro, porque ele tem a teoria muito bacana. Eu não tenho noivo, não tenho namorado, não tenho marido, não tenho ninguém pra testar. Mas a teoria de uma solteira lendo, eu achei muito interessante, muito agregador. Aí o que eu fiz? Eu repassei pra uma amiga que tá perto de casar, tipo, algumas partes da teoria. Ela falou, nossa amiga, isso é muito legal, porque quando a gente tá noiva a gente fica com 1000 coisas na cabeça pra resolver e a gente, né, vai se perdendo nisso e naquilo. Obrigada por compartilhar, realmente faz sentido. Eu fiquei tipo, cara, então faz sentido. Uma pessoa que tá se relacionando concordou, então acho que é por aí mesmo. Então é isso, meus amores. Já falei bastante. Eu não mostrei tanto livro pra vocês como eu gosto de mostrar, né? Mas, ó, sempre vai ter quadrinhos de destaque, sabe? Pra você se localizar e ter bem destacado sobre o que ele tá falando. Esse destaque aqui foi meu mesmo. Esse outro de lápis foi meu também. Mas ele também vai separar alguns temas, alguns tópicos dentro do capítulo pra ficar tudo muito claro, sabe? Na nossa mente. Isso, pra mim, foi muito legal. Ele vai falar em cada capítulo sobre teorias de relacionamentos de intimidade, no sentido de... No primeiro capítulo ele vai falar sobre um tipo de intimidade, sobre uma área da vida, sei lá, vida profissional. No capítulo 2 vai falar sobre a vida 2, no capítulo 3 e assim por diante. Na verdade eu vou mostrar o sumário, porque aí fica mais claro pra vocês, ó. No sumário vai ser introdução do mundo ideal e do mundo real. Isso daqui eu gostei bastante, porque vocês lembram que eu falei que o livro Comunicação Não Violenta, o autor acredita na paz mundial? Pra mim isso é uma utopia. E aí eu entendi que também para o Thiago Brunet isso é uma utopia. Sabe, gente, não tem como a gente viver aqui na Terra esse mundo ideal. Não existe, gente, nunca vai existir. Infelizmente, peço perdão às misses que sempre falam paz mundial, não vai ocorrer. Depois disso, que ele traz essas duas realidades do mundo ideal e do mundo real, capítulo 1 vai falar sobre as 3 esferas da amizade. Eu não vou dar spoiler sobre isso, compre o livro, porque aí você vai entender por que o fofoqueiro te machucou, porque ele estava colocado na área errada da sua vida. Não é que a pessoa tem que ser retirada da sua vida, mas ela tem que ser remanejada para uma outra área para dar certo, entendeu? Depois disso vai ter a teoria dos incontornáveis, que são as pessoas difíceis, que não tem como sair de perto de você. Pode ser o chefe, pode ser a madrasta, pode ser... a sogra, pode ser o irmão, enfim, pessoas incontornáveis, gente, chatas pra dedéu, detesto, pra não falar que odeio, porque é muito forte a palavra, né? Depois tem, no quarto capítulo tem a teoria 2 em 1, depois tem o capítulo 5, ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Todos nós em algum momento vamos encontrar alguém assim, né, gente, infelizmente. Depois disso tem a trilha da vida, depois tem espelhos da vida, depois tem laboratório milenar, depois tem conselhos finais e agradecimentos. E sabe o que eu gostei também disso, gente? No final de cada capítulo vai ter a conclusão. Todo capítulo ele vai fazer a conclusão. E o que é a conclusão? Primeiro é um joguinho de perguntas, joguinho não, né? Mas são perguntas e respostas mais frequentes que ele recebe dos alunos dele. Aí aqui, ó, pergunta e resposta, aí a pergunta número 1 e a resposta que ele daria pra esse aluno e que ele deu, e aí ele compartilhou no livro, sabe? E aí sempre tem essas perguntas e respostas, umas 2, 3, e depois ele tem a conclusão, que ele vai, tipo, recapitular tudo que ele tratou no capítulo e vai te deixar um conselho final sobre. E uma frasezinha de destaque também que eu vou ler aqui pra vocês. Essa frasezinha de destaque que eu vou ler pra vocês tá no capítulo 4, é o final do capítulo 4, tá? Que vai falar assim: na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na diversidade, nós conhecemos nossos amigos. Enfim, eu concordo com isso também. Concordo com muita coisa que ele falou, pra não dizer que concordo com tudo, né? Mas concordo com muita coisa.
quando nós estamos bem, por cima da carne seca, a forma com que nós comportamos, sabe? A forma com que nós tratamos as outras pessoas falam muito do nosso caráter. Conheci pessoas que vieram com voz mansa, isso daí na minha área familiar, tá? Voz mansa, docinha, hahaha, hihihi. Na hora que o poder aquisitivo foi colocado na mão dessa pessoa se transformou, gente. Não tô falando só sobre engrossar a voz, não, tá? Mas tô falando sobre condutas cruéis, sabe? De ter ali a ferramenta do dinheiro, ter ali a ferramenta do poder aquisitivo e dizer, não vai ser dessa forma, vai ser dessa outra forma, porque eu mando, porque eu comando, sabe? E aí você olha e fala, mas peraí, você não é aquela mesma pessoa que sempre falou sobre tratar o outro bem, tratar o outro com respeito? E aí você fala, uau, realmente... eu tô conhecendo essa pessoa agora, porque foi dado poder a ela. Isso é muito feio, né? Ridículo. Mas, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo e aí nós não somos esse tipo de pessoa, nós somos tratados por ele, nosso orgulho é, diminuído. Tipo, baixa a bolinha que você não é nada. Mas deixa eu dizer algo pra vocês. E também, na diversidade, nós conhecemos nossos amigos, porque num tempo difícil, só fica perto da gente quem realmente gosta da gente, porque a gente fica reclamando, a gente procrastina, a gente fica tipo, tô perdido na vida. E aí quando a gente vê aquele amigo que não tem a resposta pra nossa procrastinação, pra nossa dor, pra nossa dúvida, mas dá o chazinho de camomila e fala, cara, vai passar, só não sei quando, mas tô aqui enquanto isso, tá? E aí você fala, uau, essa pessoa realmente me ama pelo que eu sou, porque o que eu sou nesse momento é um filho birrento de Deus e essa pessoa não tá sendo perto de mim. Aí você fala, essa pessoa eu tô conhecendo agora, ela me ama e eu tô sendo constrangida pelo amor dela. Mas enfim, gente, falei demais, compartilhei demais, mas eu acho que é tão gostoso isso, né? A gente poder agregar o outro. Tenho certeza que essa experiência que eu tô compartilhando com vocês se identificarem em alguns momentos, porque todos nós passamos por diversidade, todos nós nos desgostamos de alguém por alguma atitude cruel que a pessoa teve, ou então passamos a admirar ainda mais uma pessoa pelo que ela foi pra gente no momento de diversidade. A gente também se olha e vê o tanto que a gente errou de forma covarde, o tanto que a gente foi imaturo muitas vezes, e assim a gente vai construindo os nossos tijolinhos de amadurecimento. E que bom e que proveitoso que a internet nos dá a oportunidade de poder compartilhar com mais pessoas espalhadas pelo mundo. Por exemplo, hoje eu tô fora do Brasil e tô aqui falando em português com vocês, meus amigos brasileiros, e poder ter essa conexão, poder ter essa troca, sabe? Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui o vídeo. Espero que você adquira esse livro. Comentem aqui embaixo, gente, livros que vocês já leram do Thiago Brunet, livros que vocês não leram desse autor, mas que você ache relevante, que te agregou muito. Comentem, compartilhem comigo as leituras de vocês. Vou deixar aqui, ó, o Instagram do autor Thiago Brunet, as redes sociais dele, o perfil pessoal, a Casa Destino, que é um segmento que ele tem. Anualmente ele faz também a Conferência Destino, acredito que seja anualmente, até onde eu sei, anualmente. Todas as vezes que eu vi foi em São Paulo, e essa última, de 2023, acho que teve no Rio também, se eu não me engano. Mas enfim, vou na rede social dele pra vocês se atualizarem. Não vou deixar minha rede social porque o meu perfil do Instagram é privado. Por enquanto, vamos manter nossa comunicação por aqui, ó, nos comentários, curtindo, compartilhando com os amigos. E um beijo, até os próximos vídeos de literatura, de leitura, de Deus, de espiritualidade, de vlog, de aniversário, de festa, de estudo, de medicina, de tudo um pouco. De intercambista. E é isso, gente. Nunca sei como encerrar um vídeo, mas tchau! Até o próximo. Beijo!